palavra de Deus, que permanece para sempre, está no livro de João, Epístola de João, capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus. Tem como tema já os falsos profetas. Prossegue dizendo: Amados, não creias em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Então, este é um conselho do apóstolo, né? O apóstolo João é um apóstolo que também andou com Jesus, né? E serviu a Jesus, cuidou de Jesus e ouviu muito Jesus falar acerca da verdade. Por isso ele faz divisão de pregadores. Diz que não é para crer em todo o espírito, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Isso quer dizer que havia, já naquele tempo, homens que negariam a verdade de Cristo e faria com que o povo acreditasse nessas mentiras. E esses povos seriam espíritos malignos, espíritos gananciosos, espíritos maliciosos, espírito que não ama as pessoas, espírito que não protege as pessoas, espírito que vai dia após dia tomando o dinheiro do aposentado, tomando o dinheiro do salariado, tomando o dinheiro daquele que necessita de mais e negando o Evangelho de Cristo, negando a verdade de Deus que diz que não há mais por dinheiro, né? E a palavra de Deus, que neste mesmo capítulo, diz que, lá para o versículo 2, diz: Nisto conheceremos, ou conhecereis, o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? Aí a gente olha, os pastores estão aí confessando Jesus em carne. Mas aqui a gente vê o confessar é por obra. Qual é o pastor que está confessando que Jesus veio em carne? Se Jesus está, ou se os pastores ainda estão cobrando dízimo, se os pastores ainda estão cobrando ungimento com óleo, se os pastores ainda estão buscando a fazer Páscoa de Moisés, esses mandamentos de Moisés, adoração em monte. Então eles podem até falar de boca, mas as obras deles não acreditam que Jesus veio em carne, não acreditam que Jesus veio para salvar, não acreditam que Jesus veio para abençoar. E diz mais: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo, né? Espírito do anticristo, né? Que já está no mundo. E quem são os anticristos?
que já está no mundo. Tem alguma dúvida de que esses bispos, esses pastores, esses missionários que não pregam a verdade, anticristo é alguém que é contra a Cristo. Se a pregação está cobrando dízimo, é anticristo. Se a pregação está adorando em monte, é anticristo. Se a pregação daquele ensinador está ensinando que as pessoas devem ser ungido com óleo para ser pastor, ungido com óleo para ser bispo, ungido com óleo para ser diácono, ungido com óleo para ser presbítero, é anticristo. Jesus não separou os dos apóstolos dele com óleo na cabeça dos apóstolos. Então, quando você vê todas essas obras dos pregadores que pregam hoje no mundo, seja a religião que for, porque tem mais de 1000 religiões e todas puxando para o mesmo caminho, o foco é dinheiro. Todas essas religiões que o foco é dinheiro, que não pregam a verdade de Cristo, são anticristo, né? E se são anticristo, devemos abandonar, devemos deixar para lá, devemos fazer com que essas sinagogas, esses donos de sinagogas, parem de pregar, para que a palavra de Deus seja ministrada com o conhecimento e o entendimento da verdade. E todo espírito que não confessa que Jesus é o Cristo veio em carne, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, né? Então aqui é uma fortaleza, né? Diz que maior, aqui no versículo 4, é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo, né? O que é o Espírito que está no mundo? A mentira, a ganância, o ódio, né? Os falsos ensinamentos que têm saído com força da boca desses bispos, desses apóstolos, são criadores desses ensinamentos mentirosos. Eles são pai desses espíritos demoníacos que levam as pessoas à fome, que levam as pessoas à mentira, que levam as pessoas ao falso conhecimento da verdade. Então a palavra de Deus está dizendo que maior é o que está dentro de nós. A crença da verdade. Crer. O que está dentro de nós? O Espírito de Deus. Esse que está dentro de nós é esse que nos leva à salvação, nos leva ao perdão, nos leva à sabedoria, nos leva ao conhecimento da verdade. Por isso é maravilhoso poder compartilhar o conhecimento da verdade de Cristo com todos e sair das sinagogas, sair dos pastores malignos que não ensinam a verdade de Cristo, mas sim buscam dinheiro todos os dias para manter-se ricos, e aqueles que se acham servos deles permaneçam na miséria. E essa é a mensagem de Deus.